Vamos lá. Combinado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renata Sereda, sou fisioterapeuta do HMEC e sou membro do Grupo Assessor em Pesquisa Institucional do HMEC e também coordenadora adjunta do Comitê de Ética em Pesquisa do nosso hospital. Hoje nós queremos falar justamente sobre a pesquisa no hospital, a assessoria que nós promovemos, como nós fazemos a avaliação das pesquisas que entram, que vão ser desenvolvidas dentro da HMEC, como nós fazemos o monitoramento dessas pesquisas, seja para os nossos residentes, os nossos clientes internos, como os nossos clientes externos. Existem muitos pesquisadores que têm muito interesse em pesquisa no nosso hospital. Ele é um campo valioso para pesquisa e para treinamento. Não é? Comigo também estarão a doutora Carla, coordenadora do CEP, também membro do GAP, a Ivana, que é secretária de ambas as comissões, e a Célia, que é um membro tanto do GAP como do CEP também. Então, estaremos em equipe aqui hoje. Tá? Os propósitos da nossa aula são expor para residentes, para orientadores, eu espero que tenha muitos orientadores aqui para ouvir essas mensagens, né? E demais pesquisadores ligados ao HMEC sobre os fluxos da pesquisa na instituição. Nós queremos estabelecer uma clara distinção entre os papéis dessas comissões relacionadas ao fluxo de pesquisa, o GAP e o CEP. Nós queremos mostrar como submeter o seu projeto de pesquisa, quais os primeiros passos. Nós também queremos informar sobre os critérios que nós empregamos na avaliação dos projetos quando eles nos chegam no GAP, que é essa via inicial de submissão de projetos. Nós queremos orientar sobre a submissão também ao Comitê de Ética em Pesquisa do HMEC via Plataforma Brasil. Não vai ser, nesse ponto, uma aula detalhada. Eu acredito que a gente precisaria de, no futuro, tratar de detalhamentos, porque existem muitos passos na submissão que a gente pode depois, por demanda, tratar novamente numa nova aula. E, enfim, nós queremos também esclarecer as dúvidas frequentes e problemas frequentes que nos surgem sobre algumas situações específicas. Tá? O Grupo Assessor em Pesquisa Institucional, ele é vinculado à diretoria de ensino do HMEC. Ele tem parceria com as comissões de residência médica e multiprofissional. É composto por apenas 3 membros no seu núcleo executivo, que sou eu, a doutora Carla e a Célia. Né? Mas também nós contamos com uma equipe bem ampliada de assessores ad hoc, que são aqueles assessores que à distância fazem a avaliação dos projetos segundo os critérios que nós estabelecemos internamente. E contamos com uma secretária. Então, é um grupo enxuto, mas é um grupo muito coeso, que vem pensando sobre a pesquisa institucional, junto com a diretoria de ensino e em parceria com as comissões de residência médica. Então, estamos todos muito juntos, todos enviando relatórios e fazendo esse monitoramento de pesquisa, todos muito juntos e muito unidos. As finalidades desse grupo, elas são de agilizar a recepção e tramitação sobre os aspectos metodológicos e de viabilidade institucional das pesquisas que vão ser executadas no HMEC. Então, o nosso olhar principal é sobre a viabilidade do projeto. Um projeto só não é aprovado se ele demonstra que ele não tem condições de execuibilidade, ele não é viável dentro da instituição. Caso existam problemas metodológicos, os assessores estão ali para ajudar no trabalho do orientador, para ajudar também a criar essa cultura de pesquisa, de formatação, de lógica de pesquisa. Então, estamos ali também para, criticamente, fazer com que esse grupo de pesquisadores pense, reflita melhor sobre alguns aspectos metodológicos da pesquisa. Também é uma finalidade facilitar e aprimorar o desenvolvimento de projetos de iniciativa, tanto do corpo clínico, com experiência ou sem experiência em pesquisa, incluindo as monografias de conclusão dos programas de residência médica e multiprofissional. Nós estamos alinhados com a função consultiva e educativa do sistema CEP-CONEP. Então,
A CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que assessore, que é esse núcleo maior de trabalho dos comitês de ética em pesquisa. Estamos todos juntos, né? E somos avaliados pela CONEP, né? E dentre as funções que o sistema, o chamado sistema CEP-CONEP tem, é de ser ter uma função consultiva e educativa. Então, nós temos que aparecer diversas vezes, seja de forma individual, em assessorias, em reuniões individuais, seja em momentos maiores de aulas, para fomentar esse desejo de executar a pesquisa, de reconhecer os aspectos éticos da pesquisa, e não somente isso, mas também de orientar as melhores práticas científicas. Nós queremos, portanto, incentivar a prática científica na instituição. É a nossa finalidade maior. Por meio da análise crítica desses projetos, né? Então, nós vamos avaliar, deixa eu voltar a tela, nós vamos avaliar criticamente esses projetos que envolvem seres humanos e também os estudos teóricos. Nós vamos falar mais para frente que um estudo teórico, uma revisão de literatura, não precisa ser submetido a um comitê de ética em pesquisa, mas o grupo assessor em pesquisa institucional registra também essas contribuições e reconhece essas contribuições como valiosas também para a pesquisa. As pesquisas podem acontecer tanto no âmbito das ciências da saúde, como também no âmbito das ciências humanas e sociais. Então, estamos ali respaldados pelas resoluções 466 de 2012 e a mais recente, a 510 de 2016, que trata até mais especificamente sobre as pesquisas em ciências humanas e sociais. O fluxo está muito pequenininho, então principalmente quem estiver usando dispositivos móveis não vai conseguir enxergar. Então eu vou tentar falar em linhas gerais, eu vou tentar falar tudo que tem nesse fluxo de pesquisa. A primeira coisa que um pesquisador, quando deseja coletar dados dentro da instituição, desenvolver o seu trabalho de conclusão de residência, um trabalho de conclusão de curso para os parceiros que estão que trazem estagiários de graduação aqui, primeiro ponto para todos é realizar o cadastro de projeto no nosso site. Tá, o site está aqui, isso vai ser disponibilizado e nós vamos acessar esse site algumas vezes para mostrar como é que ele funciona. O pesquisador, ele cadastra e em seguida já recebe uma notificação automática do formulário, dando conta do sucesso do seu cadastro. Então, se ele não recebeu, isso é um problema, ele deve entrar em contato com a secretária. A secretária vai receber esse trabalho, esse formulário vai se tornar um PDF, e ela vai encaminhar esse projeto a um dos membros executivos do GAP. Tá? Pode ser um dos 3 membros executivos que vão definir para qual relator, e um desses membros também, eventualmente, pode ser um relator. Tá? Ele vai decidir para qual relator vai encaminhar o projeto, de acordo com a expertise. Aliás, cada assessor ad hoc, cada relator, ele tem que ter, no mínimo, a titulação de mestre. Tá? Então, todos os profissionais com titulação mínima de mestre da instituição são candidatos em potencial a serem assessores. Nós enviamos um convite, uma carta convite para que as pessoas acessem, para que as pessoas aceitem ou não participar desse grupo, sabendo que vão receber 1 ou 2 projetos ou um pouco mais por ano e voluntariamente contribuem com a pesquisa na instituição. A secretária, ao receber esses documentos, a primeira coisa que ela faz é uma checagem desses documentos. Se eles estiverem errados, ela se comunica diretamente com esse pesquisador e solicita aquilo que estiver faltando. Se o problema for resolvido ou se tudo foi encaminhado corretamente, o projeto vai para um assessor ad hoc e ele tem 15 dias corridos para fazer essa análise. Ele tem 2 dias para dar o aceite. Nisso, o fluxo se assemelha ao envio de trabalhos para publicação em periódicos revisados por pares. E eles têm 2 dias de aceite, 15 dias
corridos para fazer análise desse projeto sob os aspectos metodológicos. Quando essa análise nos chega, a primeira coisa, um dos membros vai ler, vai ver a pertinência da própria relatoria, se ela está bem completa, vai dar uma checada e vai ver se tem alguma contribuição extra por meio de uma reunião no próprio grupo. Então, o grupo recebe as contribuições dos relatores e discute essas contribuições. Não no sentido de contrariar a visão do relator, mas eventualmente de complementar e de verificar se é necessário uma reunião com o pesquisador, com o residente, com o orientador. Né? A gente vê quais são as necessidades ali. Caso seja algo muito simples, essa relatoria é encaminhada novamente para o pesquisador, para o residente, para o orientador, ou um pesquisador externo, e ele pode ser considerado aprovado ou ele pode ficar pendente, requerendo algumas correções. Se elas são requeridas, existe um novo formulário para ser respondido com as respostas que o pesquisador dá, é como uma carta-resposta ao relator. Isso também se assemelha ao envio de trabalhos às revistas avaliadas por pares. Então, ele responde uma carta-resposta padronizada, então é simples, tudo é muito automatizado no GAP, tá? Que fique bem claro, por isso que existem muitos e-mails que são recebidos, uma boa parte deles é automática. Então, ele responde ao formulário, respondendo ao relator os pontos que o relator encontrou como problemáticos ou que precisam de melhorias, tá? E aí ele também submete uma nova versão para análise. O projeto pode ser considerado aprovado, pode também ser considerado pendente. A gente evita fazer várias pendências, porque isso estende muito o prazo. Nós não damos um prazo para o pesquisador responder às correções, nós deixamos esse prazo flexível. Nós não estamos tão preocupados com os nossos indicadores. Então, o GAP tem que resolver todos os problemas em 30 dias. Não, nós sabemos que, a depender das correções, se elas forem muito profundas e exigirem uma reflexão mais aprofundada, o pesquisador pode levar mais tempo do que isso e nós aguardamos o tempo que for necessário. No GAP, funciona dessa maneira. Tudo bem até aqui? Gostariam de fazer algum comentário? Alguém, algum comentário, gente? É só abrir o microfone ou mandar mensagem no chat, tá bom? Temos alguma mensagem em chat que eu ainda... Não, por enquanto não, doutor. Renata, Por enquanto não? Ótimo. eu só tomei a liberdade, Renata, de tirar uma foto do fluxograma e mandei no chat, porque daí acho que as pessoas podem baixar e guardar esse fluxograma, né? Perfeito. Isso tudo será disponibilizado também. Nós podemos fazer o compartilhamento, essa aula está na nuvem também, e ela pode ser perfeitamente compartilhada. Então, as ferramentas que o GAP utiliza, e que foi até um divisor de águas nesse processo de adequação do fluxo de pesquisa, foi a criação de um site. Já era necessário, porque os comitês de ética em pesquisa precisam tornar todos os seus processos muito transparentes e muito públicos. Então, nós já estávamos atrasados nisso, institucionalmente falando. E criamos, então, um site do CEP. Todo mundo, quando pensa em fazer pesquisa com seres humanos, a primeira coisa que vem à cabeça é CEP. Por isso que nós criamos esse domínio cephmec.org. Tá? Foi criado internamente. Ao acessar o site, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo ir para uma tela externa. Eu não estou conseguindo, ele está querendo voltar o slide aqui. Depois eu vou entrar por aqui. Isso embaixo. Continua compartilhado? A Sim, tela continua. Continua. Está indo bem. Pode ir. Muito bem. Aqui para vocês terem uma ideia da página inicial, nós montamos sempre um quadro de avisos aqui, rotativos, um carrossel de avisos. Então, nós temos alguns avisos sobre Covid. As pesquisas que chegam em Covid, existem análises específicas, fomos orientados pela CONEP a tratar dessa maneira.
Em mais detalhes, cada um vai entrar no site, vai se apropriar dessas informações. Nós temos recebido, inclusive, diversos projetos a respeito de Covid. Tem sido visto como uma grande oportunidade, né, de pesquisa. E na página inicial, o pesquisador já tem acesso aos formulários próprios de preenchimento de cadastro de projeto, tanto os internos como os externos. Quem são os pesquisadores internos na nossa concepção? Residentes, servidores e os estagiários, daqueles estágios não obrigatórios, que são vinculados conosco via RH. Os pesquisadores externos, em contrapartida, são os parceiros das universidades, que, via COAPS, fazem uma parceria para estágios e cenários de prática. Os pós-graduandos e docentes de outras instituições que querem complementar sua coleta de dados, que gostariam de ter uma coparticipação da instituição ou mesmo desenvolver a maior parte das suas teses, dissertações e trabalhos de conclusão dentro da instituição. Cada um deles vai ter um formulário próprio para preencher. Ele não é muito diferente um do outro. Se tiver diferença de uma ou duas perguntas, o que difere é para onde esses projetos vão. Eles são organizados no nosso escritório virtual de uma maneira diferente. Então, eu vou dar um exemplo dos pesquisadores internos, que eu imagino que a maioria da nossa audiência é dos nossos residentes. Então, basta clicar aqui ou vir para o menu Cadastre o seu projeto, onde todo mundo vai ter acesso às orientações do GAP e ao fluxo que eu acabei de mostrar. Então, esse fluxo está disponível na íntegra no site. Aqui também eu posso acessar o cadastro. Se eu já me sinto pronto, quero cadastrar meu projeto, sou interno, vou clicar aqui. Sou externo, vou clicar aqui. Então, eu vou chegar até o formulário e vou mostrar um pouco como que é esse preenchimento. Clica-se no preenchimento. Aqui, uma conta Google é necessária, não é um Gmail. Né? Uma conta Google para preencher o formulário, ela vai ser necessária porque existe o upload de arquivos. A gente não pode deixar isso aberto, é uma segurança do próprio Google. O pesquisador deve declarar a ciência da veracidade das informações, de que o projeto somente poderá ser submetido à plataforma Brasil após avaliação preliminar pelo grupo assessor. Então, ele é obrigado a clicar nas duas. A gente espera que ele leia também o que ele está aceitando. Ele está aceitando 2 termos e condições. Ele vai para a próxima página. Aqui ele é orientado a obter o consentimento, ou a ciência. Não precisa ser um consentimento, ele também não precisa detalhar o projeto, mas ele deve tornar ciente, antes de submeter o trabalho, tornar o responsável pelo setor de onde os dados sairão, tornar esse responsável ciente de que uma pesquisa vai sair dali. Isso tem a ver com problemas que no passado tivemos de pesquisadores que iam coletar dados e as lideranças dos serviços não conheciam a pesquisa, não sabiam que alguém ia fazer isso lá, né? Então, existe um termo que é preenchido, e ele é preenchido de forma muito simples, ele é um outro formulário. O sujeito vai até esse novo formulário, coloca as informações, pura e simplesmente, que são o seu nome, o título do projeto, o nome dos demais autores e aqui nesse campo, quem é o responsável técnico do setor? Tá? Se ele não souber quem é o responsável técnico, isso pode acontecer, principalmente com pesquisadores externos. Ele vai perguntar para a secretária do GAP. Então, ele vai fazer contato com ela e falar, eu gostaria de fazer a minha pesquisa na unidade neonatal, mas eu não sei quem é o responsável. Eu gostaria de ter um contato com essa pessoa e, então, a secretária vai ajudar nesse contato. Tá? O nome da pessoa é preenchido de modo completo e aqui qual é o setor. Então, eu dei o exemplo de unidade neonatal, então aqui vai aparecer unidade neonatal. Quando ocorre o envio
deste formulário, automaticamente no e-mail do pesquisador, por isso que ele coloca aqui o seu próprio e-mail, ele precisa colocar corretamente esse e-mail. Ele recebe já o PDF com a carta dentro de um formato, dentro da imagem da instituição, um formato de carta, fica bem bonitinho, já está pronto. É só encaminhar a pessoa que deve assinar, cujo nome está aqui, ele deve levar pessoalmente para esse responsável técnico que fará a assinatura e depois ele deve escanear e encaminhar no cadastro para complementar, senão ele não consegue seguir no cadastro. Existem situações em que essa documentação não precisa existir, né? Que nós prescindimos da carta? Sim. No caso de revisão de literatura, não tem nenhum responsável que deva assinar por isso. Tá? E também no caso de um pesquisador ser o próprio responsável técnico do setor. Como eu disse, a pesquisa ela tem que ter a ciência do responsável, mas se o próprio responsável que está executando a pesquisa, ele não vai dar ciência para si mesmo. Né? Então, não precisa simplesmente gerar papel. Isso daqui é para ser funcional e não para ser burocrático. Então, nesses casos, ele clica, por exemplo, sou responsável pelo setor, e o formulário vai para frente. Se ele já tiver o termo, ele segue numa tela em que ele faz o upload daquele termo assinado e escaneado, como imagem ou como PDF. Tá? Eu não vou colocar nada aqui, eu vou seguir como se eu fosse o responsável técnico do setor. No caso de ser revisão de literatura, nem todos os campos que se aplicam a pesquisas experimentais ou pesquisas com dados, com pacientes, nem todos os campos vão ser abertos. Então, o campo mais completo é este aqui. Não se aplica, sou responsável, vamos seguir. Aqui fica muito simples o cadastro. O nome, o e-mail do pesquisador, o telefone celular, um telefone fixo ou um ramal, a titulação acadêmica atual, então qual é então, o sujeito está fazendo a primeira residência, então deve ser provavelmente a graduação, então ele escolhe aqui. Tá? O vínculo institucional, tá? Então eu vou preencher aqui brevemente só para conseguir seguir. E alguns números. Vou escolher qualquer titulação aqui. O vínculo, supor servidor público. A finalidade do projeto, isso aqui é importante para nós sabermos do que se trata, né? Se é trabalho de conclusão de curso, de graduação, de residência, se é dissertação, se é tese, se é pós-doutorado, ou produção para congresso ou publicação em periódico. Se possui currículo Lattes, sim ou não. Deixa eu colocar não aqui. Se for não, aqui tem, aqui tem uma orientação de como fazer para colocar o currículo Lattes. Eu vou colocar qualquer site aqui, só para conseguir ir para frente. Fazendo uma simulação aqui do GAP, para que ninguém se veja perdido logo no começo. Aqui eu estou recebendo um aviso de que o Zoom poderá cair. Depois a doutora Raquel ensina aí a gente o que fazer para que ele possa retomar. O orientador, o nome completo. Sim, por favor. Só para todos que estão presentes, caso a reunião caia, é só clicar exatamente no mesmo link anterior que todos entram novamente, tá bom? Só entrar novamente no link da reunião, sem problema. É porque eu receio que vai cair no meio mesmo. Aqui os dados do projeto, já coloquei os dados da equipe de pesquisa, agora eu tenho que colocar os dados do projeto, tá? São dados obrigatórios.
tem um espaço também em termos de caracteres, então ele não pode ser muito curto, porque nós conseguimos detectar o tamanho. Tá? O resumo é a mesma coisa. As palavras-chave e os descritores. Se o projeto tem recursos financeiros ou patrocínio, às vezes tem alguma agência de fomento, né? Aqui obrigatório também. Nós já damos a ideia de consultar os descritores em ciências da saúde, DEX. E na sequência, fontes de financiamento, a gente pode pular. E aqui o checklist final. Será que eu fiz tudo certo? Será que o orientador está ciente, o projeto está completo, as referências estão no texto, tem cronograma, termo de ciência, termo de consentimento, que ele pode voltar e checar tudo isso. Às vezes ele mandou um projeto muito incipiente que não conta nem com um formato mínimo, então ele tem a chance de voltar, porque ele já sabe que são coisas importantes. Tá? Aqui ele tem que responder tudo e só depois ele faz o upload do projeto completo. Tá? Aí ele adiciona o arquivo aqui. E quando ele faz isso, ele já está na última página, clique em enviar e vai receber o recibo no seu e-mail, ok? Então, não tem nada além disso em termos de cadastro. Então, é simples e descomplicado no CEP. Tá? Eu vou voltar aqui à aula. Tanto os internos como externos passam por esse mesmo processo de cadastro. Depois, o formulário de avaliação, como ele é um pouco mais completo, existem muitos detalhes, eu acho que eu não vou ter muito tempo, a gente pode tratar disso em algum outro momento. Mas nós vamos ver aspectos metodológicos mesmo, então, o argumento do estudo, os objetivos, a construção dessa lógica científica, se o método está suficientemente detalhado. Aqui, o relator também pode dar considerações éticas iniciais, ele também pode dizer, olha, eu não vi um TCLE e eu acredito que deveria já existir, porque quando for submeter ao comitê de ética, isso vai ser exigido. Então, existem vários aspectos, até a redação, o estilo, tudo isso o relator tem a possibilidade de expressar e comentar sobre a pesquisa. A avaliação que nós fazemos do GAP, ela pode resultar em apto para o CEP. O que nós queremos? Encaminhar para o CEP esse projeto, se ele for um projeto que não tem dispensa de CEP. Aí, as notificações por e-mail que a secretária mesmo emite, e aí esse processo já é manual, esse já não é um processo automático. Ela vai mandar no assunto da mensagem GAP projeto aprovado, seja para os que estão aprovados e aptos para o CEP, seja aqueles que estão aptos com correções mínimas, que não exigem que o relator veja de novo o projeto. Então, o assunto da mensagem será esse, com o título do projeto. Tá? Caso ele seja pendente, a mensagem que o pesquisador vai receber é GAP, relatoria concluída e correções requeridas, e o título do projeto. Caso ele não seja apto, vai aparecer GAP, projeto não aprovado, tá? E uma explicação. Essa, como eu já disse, é uma situação muito rara, para os casos em que o projeto não tem viabilidade, porque se exige algum medicamento, algum instrumento, algum RH que não existe, que não está disponível e que torna, portanto, a pesquisa inviável institucionalmente. Então, são situações muito excepcionais em que o projeto deverá ser completamente refeito e aquela ideia não poderá ser desenvolvida na maternidade. Tá? Por isso que eu nem coloquei aqui, porque é tão raro, e vai seguir mais ou menos essa linha de GAP, projeto não aprovado e o título. Eu posso partir agora para falar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa. Do que se trata? Uma vez tendo um projeto apto a ser encaminhado ao projeto de pesquisa, porque no GAP já se viu que o projeto é viável, pode ser executado, está metodologicamente já
ajustado, até para que a gente não perca tempo num comitê de ética em pesquisa para tratar de pequenos assuntos metodológicos. Lá, nós vamos nos ocupar da principal função de todo e qualquer comitê de ética, que é atuar na defesa dos interesses dos participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade. Nosso foco não é a relação entre os autores, não é defender interesses institucionais, nem defender interesses de pesquisadores. O comitê de ética serve a defender os interesses e proteger e impedir a violação de direitos dos participantes da pesquisa. Ele é composto por um colegiado interdisciplinar e independente. Tem um caráter consultivo, deliberativo e educativo. Então, nós temos autonomia para dizer se o projeto não pode ser executado, mesmo que ele tenha passado pelo grupo assessor e que até tenha sido aprovado. Se existir algum óbice ético, isso será um problema, então ele não poderá ser executado. Então, atenção, nenhum trabalho aprovado no GAP já pode ser iniciado. Ele só pode ser iniciado, a coleta de dados só poderá começar a contar a partir da aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Ele vai avaliar projetos de pesquisa, não avalia trabalho pronto. A única exceção para um trabalho pronto seria um relato de caso já concluído, em que eu já tenho todas as informações e eu posso submeter o relato de caso inteiro, pronto. Tá? Os projetos de relatos de caso também devem ser submetidos. Tá? O que nós não avaliamos, repito, é trabalho já concluído, trabalho pronto, não pode ser encaminhado ao Comitê de Ética. Ele vai bater e voltar ou vai ser avaliado como não aprovado. O Comitê de Ética zela pela obtenção de consentimento livre e esclarecido dos indivíduos e grupos para sua participação na pesquisa. E a gente faz um monitoramento disso. E temos que manter comunicação regular e permanente com a CONEP. E em alguns trabalhos, dependendo da área temática, se for uma área temática especial, nós temos inclusive que enviar para apreciação também da Comissão Nacional de Ética. É uma situação rara, agora com Covid, às vezes a gente encaminha algum projeto para a CONEP dentro das normas que a CONEP estabeleceu e temos muitas vezes 2 relatorias para aquele trabalho. O que pode dispensar a análise de CEP? E é claro, você vai encaminhar pesquisador para o GAP. O GAP você vai encaminhar todos, sempre. E você vai receber essa informação, se você deve encaminhar para o CEP ou não. Mas eu já vou ajudando. Toda pesquisa que é feita com bancos de dados de domínios públicos, com informações agregadas, que é o caso do DataSUS, do IBGE, PNADs, não precisa passar por análise do CEP. Quando é somente revisão de literatura, narrativa sistemática com ou sem meta-análise, não importa, não precisa passar pelo CEP. E pesquisas teóricas, então uma discussão teórica sobre uma prática, um estudo, digamos, mais contemplativo ou que